Como nós vimos agora há pouco, apesar das críticas, o PowerPoint atingiu seu objetivo, que era o quê? Trabalhar, melhorar as apresentações, melhorar essa troca, essa produção dos slides, né? Essa folhinha, que antes você precisava tirar uma a uma, né? Colocava lá no reto projetor, aí você tirava a folhinha, mudava ela de lugar, agora não precisa ser feito, você usa o PowerPoint. Então, olha lá, só para lembrar, quem estudou lá nos anos 80, que não são o caso de vocês, né? Vocês são jovens aprendizes, né? Nasceram bem depois, era comum as pessoas verem essas lâminas plásticas para projetar, né? Saber que elas existiam. Então, às vezes, acontecia o seguinte, por que as lâminas foram substituídas? Houve a necessidade. Se você colocava clipes, né? Os clipes são de metal, então com o tempo começava o quê? A enferrujar. E aí ficava toda marcada. Na hora que ia apresentar, aparecia aquelas marcas. Não era legal na hora de você apresentar o seu trabalho, projetar, com aquelas lâminas todas marcadas. Aí você teria que fazer uma outra, né? Então aí, o que o Gaskin responde, né, para as pessoas que criticaram? Nossa, mas você criou um programa, você criou algo para melhorar a vida dos professores e dos executivos, mas no final é algo chato. Aí ele respondeu o seguinte: as apresentações já existiam. Usar slides, usar lâminas, já existia. E elas já eram, por si só, cansativas e repetitivas. Eu não inventei nada. Eu apenas facilitei o processo de produção delas. Então, a resposta que o Gaskin deu foi essa. Eu não criei as lâminas plásticas, ou seja, eu não criei os slides. Eu apenas fiz uma maneira, criei um programa para facilitar a produção. Então, se a apresentação era chata, se a apresentação era cansativa, repito isso, não é culpa do PowerPoint. Não era culpa dos slides, não era culpa dessas lâminas que eram usadas. É a maneira como era apresentado que era chato, que era cansativo. Então, não é o PowerPoint que faz a apresentação ser chata. É a forma como a pessoa que está ali usando o PowerPoint se apresenta. Apresenta o tema, discute, fala. Então, quando a gente fala em PowerPoint, volto a frisar isso, depende da pessoa que está ali falando, depende da pessoa que está se apresentando. O PowerPoint é algo que ajuda a pessoa, mas ela não é a única fonte de saber. A pessoa que está ali, ela tem que dominar o assunto, ela tem que conhecer o que está falando, saber o que está falando, saber do que está falando, apresentar de forma adequada, não exagerar. Então, ele colocou que é importante isso, que não foi ele que transformou a apresentação em algo chato. As apresentações já eram chatas por si só. Depende do apresentador, da pessoa que está ali na frente falando. É isso que vai mudar. É a única crítica que ele aceitou. Olha bem, ele não aceitou essa crítica de dizer que graças a eles as apresentações ficaram chatas. Ele aceitou a crítica de que, o PowerPoint possibilitou a sofisticação dessas apresentações, de forma que muitas vezes o excesso de cores, fontes e imagens não adicionaram nada. E ele considera, isso sim, ele aceitou como crítica, que olha, eu permiti que as pessoas colocassem imagem, colocassem cores, que as pessoas colocassem música, que as pessoas colocassem vídeo, né? Porque eu criei tudo isso. E se você pensar bem, talvez esse excesso de informações ali na tela, sendo exibido, talvez não seja algo tão positivo. Porque às vezes excesso de informação faz com que as pessoas não compreendam a essência, a informação que tem que ser passada. A mensagem não chega de forma adequada até a pessoa, porque tem tantas informações que a pessoa fica assim, poluída, a tela fica poluída, né, de tanta informação que tem. Então, algo que ele aceitou como crítica é que o excesso, esses efeitos, podem distrair a audiência do quê? Do que era importante, ou seja, da mensagem. Então, a apresentação era chata, como um todo. Mas não é culpa dele. Ele permitiu a criação de um programa que facilitasse a vida das pessoas na hora de produzir esses slides. Mas na produção dos slides, quando há um excesso de informações, um excesso de cores ou um excesso de imagem, muita coisa junta, dificulta as pessoas entenderem a mensagem como um todo. Talvez se não usasse o PowerPoint, ou talvez não usasse tantos slides,
ficaria menos chato, menos cansativo, e as pessoas prestariam mais atenção, especificamente, na mensagem passada. Então o foco tem que ser o quê? A mensagem passada. O foco tem que ser o assunto que precisa ser transmitido para a audiência, para o público. E não aquele monte de imagens, desenhos, cores e figuras e aquele excesso de informações. Então, também é importante, dentro deste ponto que a gente está discutindo, perceber que ao produzir o PowerPoint, eu tenho que saber o que é interessante colocar, o que não é. Porque às vezes eu estou produzindo, eu acho tão interessante, porque eu quero colocar essa imagem, quero colocar outra, quero colocar esse filme, e quero colocar esse vídeo, e quero colocar um de amarelo, um verde, um azul, e aí eu vou mudando as cores e vou alterando e vou fazendo tudo junto e misturado. Só que a hora que a pessoa estiver assistindo a minha apresentação, será que ela ficou boa? Será que vai ser prazerosa assistir essa apresentação com tantas informações juntas? Por quê? Porque se eu estou ali mudando e aquelas informações são tão fora do que eu estou apresentando, as pessoas até se distraem. Peraí, mas você está falando de uma coisa aqui, ó. Estou ouvindo você falar de uma coisa, mas a sua imagem é outra. Aí a pessoa fica na dúvida. Ué, mas mudou o assunto? Será que a pessoa se perdeu? Não era isso que ele queria falar? Então, esse tipo de informação precisa sempre se tomar cuidado na hora que você vai passar para o público. Porque senão as pessoas vão ficar na dúvida, vão perder a mensagem, que esse é o principal da apresentação. Então, só para a gente poder finalizar essa informação. Então, não é culpa do PowerPoint se a pessoa se exceder, se ela exagerar. Por quê? Porque é você, na hora de montar os seus slides, que tem que saber o que seria interessante para a sua plateia. Você que tem que saber o que deve ou não colocar e não se exceder. Porque às vezes, pela vontade de colocar tanto, de mostrar tantas coisas, de apresentar tantas informações, acaba perdendo a essência. E a essência sempre vai ser o quê? A mensagem que deve ser transmitida. As pessoas vão prestar atenção na mensagem. Agora, se você poluir a tela, aí elas vão esquecer da mensagem e ficar olhando um monte de imagens, um monte de texto, um monte de informações que às vezes não tem nada a ver com a mensagem que você quer passar. Uma outra coisa interessante com relação ao PowerPoint é que não houve concorrentes com relação a ele, né? Desde que ele surgiu. Né? Eu até citei aqui a questão, tem vários clones gratuitos, né? Mas ele continua sendo o mais usado. 1 milhão de computadores, acredita-se, que usa o PowerPoint. Nós temos vários concorrentes aqui, apareceram alguns concorrentes, mas as pessoas acabaram optando o quê? Pelo PowerPoint mesmo. O PowerPoint é o mais usado pelos usuários, né? Nós temos o HyperCard, que apareceu como um dos concorrentes, lá no comecinho, depois disso não surgiu nenhum. Então, assim, ele é um programa que não tem muitos interesses, né? Eu tenho interesse em criar um programa do PowerPoint. Ou seja, só para apresentar, não é algo tão interessante para alguns. Por quê? Porque tem gente que nunca usou o PowerPoint e nunca vai usar, porque não tem utilidade para ele. O que eu faço não preciso de PowerPoint. Então, se ele não precisa do PowerPoint, ele não vai usar. Nem precisa aprender a mexer. Né? Muitos falam, para que eu preciso mexer no PowerPoint? Eu não vou usar. Então, não preciso saber como usá-lo. Não preciso saber mexer nele. Não vou usar. Se eu não vou usar, para quê, né? Essa é a questão. Mas vamos entender melhor isso? O que é PowerPoint? Nós vimos lá que o nome foi um nome criado para substituir presenter, né? De apresentações. Mas o que é o PowerPoint na sua essência? PowerPoint é o quê? Então, é um aplicativo visual e gráfico. Então, vamos entender isso, gente. Ele é um aplicativo. Ele é um programa criado com base em imagens, textos, gráficos. Ele faz parte do quê? Como eu falei anteriormente, faz parte lá do pacote da Office, da Microsoft. Lembra que a gente viu? Usado principalmente para quê? Para as apresentações. Com ele nós podemos visualizar, mostrar as apresentações de slides, combinando texto, formas, imagens, gráficos, animações, tabelas, vídeos, etc, etc. Hoje, dentro dele, nós temos até a possibilidade de imagens em 3D, que você pode usar para apresentar o seu trabalho, né? Coisas que não tinha anteriormente, mas agora tem. Afinal de contas, 3D
lá na sua origem do PowerPoint não existia 3D, portanto não teria nem como agregá-lo, né, ao pacote Office. Mas como agora a gente tem o 3D, o PowerPoint também aceita o 3D dentro dele. Então isso é importante. A gente tem que lembrar que é um aplicativo, é um programa cuja função é trabalhar a criação de apresentações. E essas apresentações ocorrem através de slides. E esses slides são compostos de textos, formas, imagens, gráficos, animações, vídeos, tabelas. Gente, você consegue colocar até mesmo um filme inteiro se você quiser. Fica pesado, é claro, né? Tem toda essa questão de se ficar um programa uma apresentação muito grande. Por quê? Porque a partir do momento que eu agregar, que eu colar este vídeo ali, um vídeo muito longo na minha apresentação, na hora que eu for salvar, vai ficar grande, ou seja, vai demorar para salvar, né? Às vezes um pendrive não vai caber se for algo muito longo. Então a gente sempre diz que na hora que você vai produzir a sua apresentação, pensa quantos slides você acha que serão necessários. Por que é importante ter isso? Será que é bom o tamanho da letra que eu vou usar? Né? Tá bom o tamanho, vai ficar bom, todo mundo vai conseguir ler. Eu preciso que as pessoas leiam ou é algo assim, só uma imagem, e aí dessa imagem eu vou discorrer sobre o assunto, vou falar. Né? Então são formas de apresentar. Os slides, eles vão combinar com o dono. A pessoa que montar a apresentação é que vai direcionar o caminho desses slides. Eu gosto de escrever tudo, colocar todas as informações lá. Tudo bem, coloca. Mas é para as pessoas lerem? Não. Eu gosto de colocar, que é para eu não me perder também. Eu coloco alguns tópicos e as pessoas vão seguindo. Não. No caso aqui, é uma aula, eu estou montando, os alunos vão ter que anotar. Como eu falo às vezes rápido demais, eu deixo tudo lá para que eles possam também anotar. Entendi. Então você criou essa apresentação mais longa, com mais detalhes, porque os alunos deverão copiar. Olha, eu criei essa apresentação porque eles vão copiar. Na hora que eu estou falando aqui, eu falo rápido, não dá tempo deles pegarem tudo, mas eu vou disponibilizar essa apresentação para que eles possam acessar depois, para eles poderem copiar no caderno deles, ter todas as informações, né? E poderem estudar para a prova, que esse é um conteúdo que será cobrado na prova, um exemplo. Então, olha bem, qual é a função dessa apresentação que você está criando? É algo que as pessoas vão precisar copiar? Então, você tem que planejar essa construção. É algo que eu vou apenas falar, é uma palestra, uma coisa mais aberta, mais livre, sem uma métrica exata, as pessoas não estão ali para copiar, elas estão para interagir. Então, vou pegar pontos específicos e vou discutindo o assunto. Então, a apresentação do PowerPoint, ela vai ser direcionada de acordo com o conteúdo que você quer passar, ou seja, de acordo com a mensagem que você quer passar. Qual a mensagem que eu quero transmitir? Olha, tá tudo legal, tá tudo bonito, isso aqui fala disso, fala daquilo, e nós vamos trazer essa informação, porque nós temos ali dentro da informática o pacote Office, dentro do pacote Office nós temos ali na base, na base Word, PowerPoint e Excel. Dentro dele também veio, né, como ferramenta ali, veio também o Paint. Né? Então essa é a essência. Então nós estamos falando sobre informática, mais especificamente sobre o sistema Windows, criado por quem? Pela Microsoft. Quem fundou a Microsoft? Bill Gates. E aí você tem ali toda uma construção. Então a minha apresentação vai falar sobre isso. A minha apresentação vai falar sobre saúde. Então vamos falar sobre a importância da vacinação para crianças e adultos, e etc, etc. Então vou colocar tudo isso, vou pontuar. Posso trazer dados estatísticos, né? Trazer lá um gráfico dizendo quantas pessoas foram vacinadas no ano passado, se atingiu a meta esperada ou não, quais as consequências disso, e eu posso discutir. Olha, eu sou um médico que falo sobre esse assunto, sou infectologista, vou falar sobre a questão das vacinas, a importância disso para combater e erradicar as doenças. Então eu vou criar a minha apresentação para falar sobre isso. Eu vou criar a minha apresentação falando sobre esse assunto, só que eu não vou detalhar. Eu vou colocar só 1 ou 2 imagens e no mais eu vou
uma conversa, né? Vocês vão perguntando, eu vou respondendo, e a gente vai trazendo informações, mas uma conversa, uma roda ali de conversa do que propriamente uma apresentação ali, onde eu tenho todo o foco em algum assunto. Depende. Cada apresentador é que vai definir como será a apresentação. Então, o PowerPoint ele está aqui para ajudar na apresentação. E é o apresentador, é a pessoa que está ali à frente falando, é a pessoa que vai ali apresentar isso, que vai mostrar os slides, que vai definir como ele será produzido. Então, a maioria dos slides, praticamente todos, quase todos, né, é feito pela pessoa que irá apresentar, porque é ela que tem ali na sua mente o que quer falar e como que ele quer que apareça isso. Né? É claro que o executivo ele pode muito bem pedir que a sua secretária faça a apresentação para ele, né? Monte toda a apresentação. Claro que sim, mas ele tem que ter conhecimento do assunto, porque senão não adianta nada, a apresentação tá linda, maravilhosa, e aí você tá falando de uma coisa e a apresentação tá mostrando outra. Por isso que nós temos que ter muito cuidado ao montar a nossa apresentação no PowerPoint.